É. Compartilhar a tela. Estão vendo? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos começar, então, com a nossa prece inicial. Vamos, então, nos acalmando, levando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse aprendizado, para esse conhecimento, para essa troca de informações, sempre muito agradecidos pela presença da espiritualidade, do trabalho, que sempre nos envolve, nos acolhe, nos orienta, para que possamos, eu e a Débora, passar da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, pedindo muita proteção de Deus e Jesus para todos os nossos familiares e para nós mesmos. Vamos, então, pedir também que a espiritualidade envolva a Débora, que fará a aula no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Então, espera que eu acho que tá no final. Espera aí. Eu sempre fico estudando mais um pouco, e aí eu esqueço de voltar. Pronto, cheguei. Então, vamos lá. Começa a Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, a lição Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavras de Paulo, no Evangelho de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. A tolerância é sempre uma ação difícil da gente ter. Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra, negamo-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. Então, quando Jesus veio do plano espiritual bem elevado, ele não foi acolhido da maneira que deveria ser, porque nós ainda, simples e ignorantes, não estávamos compreendendo aquela imensa bênção de ter Jesus voltando na Terra para nos orientar. Digo nós, porque, na verdade, nós somos espíritos que já reencarnamos várias vezes e, de repente, estávamos naquela época de Jesus participando também. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Ele exemplificou mais do que falou. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Então, ficou o exemplo, ficou o evangelho, ficou os discípulos, né? E aí depois veio o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Então, sempre nos permitindo as encarnações para poder nos depurar, para poder nos livrar dos nossos vícios
e das nossas imperfeições, em busca de nos tornarmos espíritos crísticos. Reflete a magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Então, a gente não tem que guardar mágoas, porque aquilo pesa no nosso processo de compreensão. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Então, toda vez que a gente fica guardando todos esses rancores, essas nossas mágoas, essa falta de perdão que existe ainda muito em nós, faz com que o coração da gente se endureça. E isso é muito ruim, principalmente para nós, que temos que fazer essa compreensão e esse entendimento do erro do outro, né? Para que a gente também possa ser compreendido em relação aos nossos erros. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência divina. Então, essa frase, clima de Jesus, é o que a gente tem que transformar os nossos dias, né? No verdadeiro clima de Jesus. Então, o que será esse clima de Jesus? É a compaixão, é o auxílio, é o perdão, é a compreensão, é a tolerância, é a resignação, é uma porção de coisas que está dentro desse clima de Jesus, né? Então, a gente não pode deixar que a gente tenha inverno dentro dos nossos corações e que não permita a gente ter a compaixão, o respeito e o amor. Tá? O inverno tem que ser só externo, não pode ser dentro do nosso coração. Vou interromper aqui. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Luísa. Oi, Luzia, mas eu atendo como Luísa Luzia. também. Luzia, me desculpa, por favor. É que meu pensamento estava tão longe, e você vai entender por quê. Eu também vim da católica, fiz primeira comunhão e tudo, né? E quando foi dito essa parte, como falar, que foi a última frase de Jesus, né? Façamos igual a ele, né? Sim. Eu me lembro que na época, nossa, eu tinha acho que 12 ou 13 anos, não me recordo direito, coisa assim. Um dos alunos, que eu nunca mais tive amizade, óbvio, porque foi coisa do passado mesmo, né? Tenho 51 anos, né? E eu lembro que ele fez uma pergunta assim tão engraçada que você acredita? Que ficou na minha cabeça. E Luísa era a nossa professora, que fazia o catecismo, né? Dava as aulas, né? E ele falou: por que Jesus Cristo está sempre triste? Aí ela falou: não, eu não estou entendendo. Não, porque todas as aulas é sempre ele em sofrimento, é sempre ele tentando, ajudando, ele sempre todo mundo contra ele. Ele não brincava, ele não. Eu não lembro diretamente, mas assim, imagina perguntas de crianças, tipo assim, ele não jogava bola, ele não fazia isso. Você acredita que agora você acabou de falar, me veio essa lembrança que, nossa, lá de trás, porque quando ele fez essa pergunta, é engraçado que mexeu comigo, porque eu também fiquei com isso na cabeça, e agora me voltou na cabeça, né? Porque toda vez que a gente vê Jesus ou fala sobre Jesus, é como a gente vê, eu não sei, uma forma, sempre ele lutando e se esforçando, fazendo com que você tenha fé, porque você mesmo vai se curar. Ele não tá com a missão de poder nenhum de passar a mão em você e fazer a cura, mas não mostra nada assim daquela dúvida daquela criança de 12 anos na época, não sei se você está me entendendo. Então agora essa última expressão me deixou assim, eu falei: "Nossa", deu um flashback assim na cabeça, falei: "Que loucura".
Porque realmente, todos os quadros que a gente olha, a gente vê quadro de Jesus Cristo sempre com uma cara parada, um sorriso meio de lado, figuras ilustrativas, ele está sempre aconselhando, sempre olhando para o mestre, ele está sempre, abaixado, fazendo algum trabalho, né. Não sei se é reparativo, porque desde então, essa pergunta que foi feita aí há alguns algumas dezenas de anos atrás, ela às vezes surge na minha cabeça. E agora foi mais uma que voltou de novo na minha cabeça, é muito muito engraçado. Então, a Igreja Católica, ela sempre passava a imagem de Jesus crucificado. Então, Jesus já no sufoco passando. E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, o registro que a gente tem da época em que Jesus começou a evangelizar é muito pequeno, né? Que está na Bíblia. É pouco tempo, né? Mas ele teve a infância dele, ele ajudava o pai, ele tinha os amigos, tinha os irmãos, né? E essa parte não é registrada, porque, na verdade, não, tem um vácuo, né? Agora, tem um livro Boa Nova, que eu aconselho a você a ler, que ele dá uma visão muito interessante de Jesus e das conversas que Jesus tinha com os apóstolos. Sabe aquela conversa de você com teu amigo? Então, o livro ele relata muito desse jeito. Então, é um livro apaixonante, é um dos livros que eu mais gostei de ler, porque mostrou Jesus próximo de nós. E, na verdade, a doutrina espírita, ela também me fez ver um Jesus do meu lado. A católica me via um Jesus muito longe de mim, né? Muito distante, né? Então era uma coisa muito, tanto que dentro da Igreja Católica você tinha os santos, né, para pedir. Geralmente a gente sempre pedia para os santos, né? E na doutrina a gente entende que a gente tem que pedir para Jesus, porque as pessoas que foram santificadas, sem tirar o mérito de qual santo for, porque eram espíritos missionários, na verdade, né? Não eram espíritos crísticos, assim como Jesus. Então, como é que eu vou me direcionar por um espírito missionário? Quando, por exemplo, eu gosto muito do Chico, o Chico já desencanou. Eu vou pedir para o Chico? Não, porque eu sei que o Chico é um espírito elevado, é um espírito missionário, mas é um espírito que ainda está em evolução. Então, e os santos? É a mesma coisa, né? Então, a doutrina, ela aproxima a gente de Jesus. Jesus está do nosso lado nos ajudando. Ele não está distante, ele não está na cruz. A cruz foi apenas um momento que ele sabia que quando ele veio ia passar. Porque, na verdade, foi só Jesus crucificado? Não, porque a crucificação era um costume da época. Da época. Então, as pessoas eram crucificadas. Logicamente, ele foi mais. Ele sofreu um holocausto maior, justamente porque ele era um líder na época. E que os políticos estavam achando que eles iam perder o poder. E por mais que ele explicasse, cada um, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, eles achavam, não, ele vai querer pegar o meu lugar. Então, né? Então essa pergunta da criança é muito real, porque a católica ela coloca Jesus e Deus como figuras assim muito distantes, né? Então ele falou assim, pô, realmente, né? E as imagens que a gente tem realmente de Jesus nas pinturas, nos quadros, né? Mesmo essas imagens que a gente coloca nos slides, realmente, por mais que você veja um Jesus ali de boa, mas conversando e tal, é mais difícil, né? Às vezes você consegue pelos filmes que fizeram, ainda você consegue. Mas como ele também ele veio para passar um ensinamento, então, na verdade, é sempre ele muito reflexivo, né? Muito sempre rezando, né? Com essa imagem. Mas que a imagem que a gente tem que ter mesmo de Jesus é ele do nosso lado. Ele é o nosso irmão, ele é o mestre, né? Ele está mais elevado, ele é um espírito superior, mas também
surgiu o simples ignorante, passou por todos os intempéries que a gente passa, mas é que ele veio, que ele é o governador do planeta, né? Ele é o responsável, ele é o co-criador. Então, é ele que a gente tem que se reportar, na verdade, né? Os santos, a gente pode até pensar neles, que a gente tem uma base católica, é difícil de tirar tudo de dentro da gente. Eu sei porque eu sou católica, né? E eu fui católica, então é uma coisa que fica desde a infância, né? E então é uma coisa, mas agora eu tenho a compreensão de que os santos são espíritos missionários, mas a minha conversa tem que ser com Deus e Jesus. Então, Carlos, complementando o que a Luzia falou, tem o filme também, Maria Madalena, na Netflix. Não sei se alguém... Você assistiu? Você chegou a assistir? Não. Maria Madalena? É muito lindo, tá? Vou anotando os nomes aqui. Ele é várias temporadas, tá? Eu não sei quantas temporadas. Então, ali ele mostra um Jesus que, como ele trata Maria, que todo mundo acha que, por ele ser, né, o mestre, ele ser mais elevado, que ele não dá importância para a mãe. Não, ao contrário. Se você vê o amor e o carinho que ele tem por Maria, aí você se apaixona mais ainda por ele. Que não é só pelos discípulos dele, né? Então, vai mostrar como ele vai escolher os discípulos, a história de Maria Madalena. Olha, quem puder assistir, gente, assista, porque vale a pena, tá? Acho que são mais de 20 temporadas. Mas, assim, chega uma hora que você não quer parar. Eu peguei um final de semana que eu fui o sábado e o domingo para tentar terminar a Maria Madalena, porque senão eu não ia acabar. Teve uma ocasião que eu tive que fazer uma palestra que era só sobre Maria Madalena, na Semana da Mulher, lá no Salão da Paz, e me designaram esse personagem, né? A Maria de Magdala. E aí eu fiquei sabendo, que eu não sabia, que Jesus não era machista, não. E aquela sociedade lá, a gente sabe que até hoje, né? E aí é muito interessante. Então, quem quiser, entra para conhecer, pega a biografia mesmo, se não quiser, não tem tempo para assistir a série, pega a história da Maria de Magdala dentro da doutrina, né? Que fica mais fácil, para a gente conhecer a visão de Jesus em relação à mulher na época, né? Boa Nova fala, né? Que ele teve que ficar em embate com os discípulos, com os apóstolos. Os apóstolos eram homens simples, né? E naquela época, né, a Maria de Magdala tentou entrar para poder trabalhar junto, e os discípulos, não vai dar. E aí Jesus vem com a sua sabedoria e dá uma lição sensacional neles. É verdade, é isso mesmo. Vamos lá, então? Qual o nome do livro? Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova. Isso. Tá. Obrigada. Nada. Posso? Pode compartilhar. Tá bom. Está aparecendo. Isso. Então, vamos lá. Amar ao próximo como a si mesmo, tá? É o nosso tema de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. O maior mandamento. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo. Jesus, ele sempre é colocado à prova, tá? Então, todas as vezes que ele encontrava os fariseus, eles sempre punham Jesus à prova, sempre perguntavam para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu:
Amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e com todo o seu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Tá? Então, aqui, Jesus explica para os fariseus, né, qual é o primeiro mandamento e o segundo. O primeiro é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E nisso, nesses dois mandamentos, estão inclusos todas as leis, toda a lei, né, e todos os profetas. Ele não veio mudar a lei, ele veio agregar a esses dois mandamentos, eles agregam todos os mandamentos que na época Moisés veio falando, né, Lu? Na época ele veio com vários mandamentos, e aí ele veio com dois mandamentos que falavam todos os mandamentos que Moisés, na época, veio falando. E o que quer dizer amar ao próximo como a si mesmo? É um trio que depende do outro, tá? Então, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Primeiro, a gente tem que se amar, tá? Para a gente também poder amar ao próximo. Que a gente faça aos outros o que quer que façam a ti. Então, se a gente quer receber palavras boas, uma mensagem boa, um sorriso, um carinho, uma ajuda, a gente também tem que fazer a mesma coisa para as outras pessoas. Tratar os outros como gostaria de ser tratado. Então, se eu quero ser bem tratado, eu quero que me tratem bem, eu quero que me deem valor, eu também vou ter que fazer a mesma maneira, eu vou ter que tratar bem as pessoas, eu vou ter que dar valor nessas pessoas. Dai a César o que é de César. Os fariseus, ao se retirarem, combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar. Os herodianos, eles eram uma seita ou partido mencionado no Novo Testamento. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos, então, qual a sua opinião sobre esse assunto. Devemos ou não pagar o tributo a César? Ali vocês percebem que eles estão sempre cutucando Jesus. Eles sempre querem que Jesus caia em contradição. E Jesus sempre percebe o que acontece, né, entre os fariseus. Então, entretanto, Jesus, conhecendo-lhes a malícia, diz: hipócritas, por que querem me testar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Dar as coisas de César significa o cumprimento dos deveres em relação a família, sociedade e autoridade, bem como
a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Então, nós temos deveres a cumprir com relação à família, com relação à sociedade e à autoridade, certo? Por quê? Nós somos indivíduos, então, nós temos que respeitar as leis que regem o nosso país, né? A respeitar tudo que acontece dentro do nosso país, pagando imposto, cumprindo com as coisas que são colocadas para nós. Por quê? Porque isso é o que vai ajudar ao nosso país, ao nosso estado, entendeu? Na saúde, no estudo, seja o que for, a gente tem que cumprir com o que é colocado para nós, né? Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo e fazendo caridade. E todos os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Então, o que é dar a Deus o que é de, né? Dar a Deus o que é de Deus. A gente é cultivar os valores espirituais que a gente aprendeu, amar ao próximo, fazer a caridade, ser benevolente, né? Tudo isso é amar, é dar a Deus, é isso que Deus pede de nós, né? É isso o que Jesus veio nos ensinar, né? E as coisas indispensáveis para que a gente possa crescer moralmente e espiritualmente. Ô, Carlos, olha que imagem de Jesus feliz. Isso que eu ia falar. Tá feliz, né? Exatamente. Carlos. Exatamente, é muito difícil, né? Aos fundos uns pássaros, pôr do sol, ele conversando, e a imagem dele bonita e ele ao fundo conversando também com os mais humildes, né? É muito difícil isso, né? É como eu estava falando, né? Há 40 e poucos anos atrás, aí vamos dizer assim, a imagem é sempre Jesus Cristo carregando uma cruz, com sangrando a testa, é só isso que a gente via, né? Difícil ver uma imagem bonita como essa. Isso aqui é digno de ter assim, é lógico que seria idolatria, né? Mas de ter um quadro assim, sabe? Eu tenho o quadro de Jesus Cristo em casa, muito bonito. Mas não é tão assim, digamos assim, semblante como esse assim, né? Muito lindo mesmo. A imagem é né? muito bela, muito bela. Tem muita imagem bonita na internet dele. E é assim que a gente tem que ver Jesus, né? A gente não tem que ver Jesus na cruz ou Jesus sofrendo, né? É assim que a gente tem que ver, porque é assim que ele vai estar ao nosso lado, né? Sempre ajudando a gente. Então, gente, hoje eu vou ter uma reflexão para vocês responderem. Pode ser pelo chat, tá? Ou então, quem quiser responder, pode abrir os microfones também, tá bom? Então, vamos lá. Nascemos com a capacidade de amar ou é preciso aprender? E aí? Quem tem dificuldade, liga o microfone e fala, sem problema. Pode falar. Pode repetir? Nascemos com a capacidade de amar ou é preciso aprender? Eu acho que alguns já nascem e alguns precisam aprender ou ser ensinados. Eu também Pode acho falar, que... Alessandra. Eu ia dizer, né, a mesma coisa que ela falou, que eu também acho que pessoas já nascem já com essa capacidade. Outras pessoas parece que têm mais dificuldade e parece que tem que aprender. Eu acho que depende, na minha opinião, da bagagem que ela veio na vida dela agora, né? Tanto que até os animais, você vê um amor, assim, eles já veem tudo, né? Já amando suas crias, né? O seu companheirinho lá, é muito bonito de ver. Então, o ser humano, eu acho que já veio. Só que tem uns que parece que tem que aprender, assim, né? É o que eu acho. Eu também acho que já tem que aprender. Alguns nascem e outros têm que aprender. Mais alguém?
eu acho que todos nascem também com a capacidade de amar. Só é uma questão do meio mesmo, né, que a pessoa vive. Às vezes ela não tem a oportunidade de mostrar, de retribuir, porque não, né? Mas eu acho que sim, que todos nascem com a capacidade de amar, né? Eu acho. Eu penso igual também, que nascemos com a capacidade de amar. Aí é no decorrer da lógico, a gente no momento que a gente nasce, tem todo um afeto com a mãe, os privilegiados, né. Tem alguns que acabam sendo abandonados logo quando nascem, mas os privilegiados eu sou um privilegiado, graças a Deus. Você tem esse momento, né, de você estar, inconscientemente, você está repassando para sua mãe, porque se pega as histórias da minha mãe quando era viva, contava coisas minhas de quando eu era recém-nascido, que eu fazia, que ela falava que não era possível. Então isso já era já estava dentro de mim esse amor, né. E daí, conforme você vai passando, é manter, né, você vai vendo uma família, mantém, vai estudando e aprende, ou melhor, dá sequência ao amar, que é amar ao próximo, amar a você, amar aquele que aí é o mais difícil, né, amar aquele que a gente, às vezes, já nos fez mal, mas eu acredito que a capacidade de amar, a gente já nasce com ela sim. O difícil é manter essa capacidade. Mais alguém? Eu acho que não tem mais ninguém, não. Não, né? Então, a gente nasce com a capacidade de amar, a gente já nasce amando, né? Só que assim, a gente vai aprendendo a cada reencarnação. A cada vez que a gente reencarna, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? A gente está sempre em evolução, a gente está sempre evoluindo. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo a amar, a gente vai lapidando, né? A maneira de amar, a maneira que a gente ama. Tem pessoas que amam de uma forma assim incondicional e nada abala essa pessoa, nada deixa com que essa pessoa fique triste, ou mesmo que ela seja, que machuquem ela não se importa com isso. Ela consegue amar, né? E é o que a gente aprende, a gente vai aprendendo com a cada reencarnação da gente. Lu, quer falar alguma coisa? Eu quero, né, para variar. Fala, Lu. Linguaruda. Não, que é isso. Você me ajuda Então, pra caramba. A gente não pode esquecer que nós somos retirados de uma centelha de Deus. Deus não é amor? Então, nós já somos amor. Só que a gente precisa aprender a amar de uma maneira como Jesus, como Deus. Então, a gente já tem essa capacidade, nós já nascemos. Só que a forma como nós vamos exteriorizar esse amor é que vai depender da evolução de cada um. Então, todos já nascemos com essa capacidade enorme de amar. Temos que jogar ela para fora. É isso, Dé. Então, vamos lá. Amar o próximo como a si mesmo. Aí, essas três palavras é a evolução do espírito, né? Então, quando a gente começou como o homem pré-histórico, né? Ele era mais avançado e burilado, então eram mais instintos. E à medida que ele foi evoluindo, foi vindo as sensações, né? Que a gente foi evoluindo, foram vindo as sensações. E agora a gente está mais instruído e depurado. Então agora vem o quê? Os sentimentos. O homem no início, apenas instintos. Instintos dominam, estão mais próximos do ponto de partida do que do alvo. Vencer os instintos para alcançar o alvo. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Então, assim, qual é o nosso alvo?
né? É ser crístico, é um ser crístico, né? A gente veio para isso. Então, à medida que a gente vai evoluindo, né, a gente está vencendo todos esses instintos que a gente veio para poder alcançar o nosso alvo. Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias. Qual o efeito da lei do amor na criatura humana? Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelos semelhantes. Então, qual o efeito da lei do amor em nós, né? Na criatura humana? Ela vai substituir a personalidade e extinguir as misérias sociais. E aonde vai vir os sentimentos de fraternidade, de respeito ao próximo, da caridade, desenvolvendo e praticando o amor. O amor de Deus pressupõe respeitar o mundo e os seres que ele criou. É necessário esforço para entender esse mundo e as leis que o regem. Então, Deus criou os animais, a terra, todos os seres, né? E, assim, a gente tem que ter um esforço para a gente poder entender tudo que foi criado por ele e por todas as leis que o regem, né? Então, a gente tem que ter amor por esses animais, por esses seres, pelo planeta em si, principalmente pelo nosso planeta. Nós temos que ter amor por esse planeta. Espécies animais e vegetais, as sociedades e as leis humanas. Tudo se altera e se aperfeiçoa. E o papel de cada homem é colaborar nesse processo de aprimoramento. Para isso, necessita burilar seu intelecto. Então, a gente necessita melhorar o nosso intelecto. Porque, assim, os animais, os vegetais, a nossa sociedade, tudo vai se modificando, né? E, assim, tudo vai se aperfeiçoando. À medida em que as coisas vão evoluindo, tudo vai modificando. Então, quanto mais a gente melhorar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a gente vai conseguir desenvolver e praticar o amor. Ao crescer em entendimento e compreensão, enche-se de admiração pela grandeza e pelas sabedorias divinas. O amor ao próximo complementa o amor a Deus. Deixa eu voltar aqui. Peraí, vou falar aqui. O que é o amor ao próximo? Não é a caridade, não é a gente fazer o bem para o próximo, a nós mesmos. Então, isso aí complementa o amor a Deus. Então, a gente tem que ter, como fala, um entendimento e uma compreensão de tudo que tudo que rege, né? Da grandeza de Deus. As faculdades desenvolvidas pelo estudo e a observação devem ser utilizadas em benefício do semelhante. Para bem cumprir o mandamento do amor, procure desenvolver sua inteligência. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né, a nossa inteligência também vai evoluindo. Então, isso aí a gente consegue entender e agir em benefício do nosso semelhante. A gente consegue trabalhar em benefício do nosso próximo. O primeiro passo é intensificar o afeto ao que nos são simpáticos.
Depois, dedicar atenção ao que nos são indiferentes. Em seguida, tolerar o que nos causam aversão. Aí, né, as coisas começam a se apertar um pouquinho mais. Então, o que é o primeiro passo? É fácil a gente passar amor para os nossos familiares, amigos, para as pessoas que convivem conosco, né? Então, são pessoas que estão ao nosso redor, que são simpáticos, a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, pessoas que trabalham com a gente, isso aí é fácil. Aí você vai dedicar atenção àquelas pessoas que são indiferentes. Então, aquelas pessoas que não querem papo, que não olham para você, você dá um bom dia, a pessoa mal te responde, você fala com a pessoa nem olha na sua cara, a pessoa, às vezes, que mora dentro da sua casa. Então, isso você tem que modificar e dedicar uma atenção mais especial. Você tem que fazer com que aquela pessoa aprenda a amar. E, em seguida, tolerar o que nos causa aversão. Aí, aquelas pessoas que a gente olha e bate de frente e fala, não gostei dessa pessoa, não é deixar ela de lado. Eu não gostei, eu não quero assunto, eu não quero papo com ela. Não, não é isso. Né? Nós vamos ter que tolerar essa pessoa. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a amar essa pessoa. Às vezes, essa pessoa, que nem a gente já falou em outras aulas, elas são pessoas que vieram em nossas vidas para nos ensinar também a praticar o amor. E será que a gente não fez alguma coisa para ela em vida passada? Né? E agora eles estão vindo nessa para que a gente aprenda a amá-los. Jamais emitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles, abstendo-se por palavras ou por atos de tudo aquilo que os possa prejudicar. Então, aquelas pessoas que a gente não consegue, às vezes, enfrentar, né, que nem a gente fala, causar aversão, a gente jamais deve emitir um pensamento negativo. Por quê? Porque tudo aquilo que você emana para a pessoa, a gente já aprendeu. Ela não volta para nós, então uma parte dela vai voltar para nós. Então, o que a gente deve fazer? Sempre estar emanando vibrações boas para ela e nunca nenhuma atitude negativa. Você sempre pede e você sempre vai emanando. À medida que você está emanando o amor para ela, ele vai chegar até ela. E ela, de uma forma ou de outra, ela vai conseguir captar isso. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Pode continuar, Lu? Você quer falar alguma coisa? Eu só queria acrescentar na relação do planeta, né? Aí que você falou, né, do amor ao planeta. Como é que a gente consegue amar o planeta? Primeiro, a gente está numa época em que está faltando chuva para poder encher os reservatórios. Então, como é a nossa demonstração de amor para o planeta, né, nesse momento que ele está precisando, que nós estamos precisando, né, de mais água para não ter uma seca lá na frente, é fazer economia. Né? É uma maneira que a gente tem de respeitar a necessidade que o planeta está, porque nós estamos contaminando o próprio planeta. É o homem que está deixando essa situação do tempo, do clima, das chuvas, do excesso de vento, excesso de calor, excesso de frio, todos esses excessos, é o próprio homem que está mexendo muito na natureza, não está dando tempo para ela poder se reorganizar. Então, como é que a gente pode demonstrar o amor pelo planeta? Através da economia de água, através da economia de luz, através da reciclagem de lixo, né? Aí você fala assim, não, mas eu sou só uma pessoa. Você é uma pessoa. Você pode fazer dentro da sua casa, fazer a diferença.
Ah, mas o meu vizinho não faz. Eu falei, o problema é dele. Eu estou fazendo. E será que eu não vou servir de exemplo para ele, que está vendo que eu estou fazendo o lixo reciclado, tendo o cuidado de varrer em vez de lavar? Ou seja, eu tenho que pensar naquilo que eu posso fazer, em respeito ao planeta, em amor ao planeta, sendo responsável. A gente vê que tem tantas ideias surgindo a nível de renovação de energia. Por quê? Porque o homem está precisando desenvolver o seu intelecto justamente para poder ampliar todos esses conhecimentos e jogar na necessidade que nós estamos tendo hoje de várias agressões que a gente fez na natureza. Então, o homem precisa desenvolver o intelecto para montar outras estratégias para conseguir fazer com que o planeta volte a ser o que ele era. Né? Talvez não consiga totalmente, mas pelo menos que proporcione para as futuras gerações um clima um pouco mais organizado, menos poluído, né? Com mais energia, com água tranquila, né? Que a gente não passe por escassez de água nem de luz. Né? Então, eu acho que essa é uma maneira da gente amar o nosso planeta. Era só isso que eu queria acrescentar. Então, também tem uma outra que vira e mexe, aparece no Facebook, que agora vem vindo a época das frutas, né? Então, que a gente, quando comer qualquer fruta, né? Pêssego, ou agora vem vindo outras frutas, guardar as sementes e aonde você passar, dependendo do lugar que você passar, plantar essa, ou jogar mesmo no canteiro, em canteiros, em lugares que passa que tem a mata, porque ele consegue desenvolver, dependendo da fruta, ele consegue sair uma árvorezinha ali, né? O que devemos fazer para nos... Espera aí que eu não estou enxergando aqui o assunto. Elo, ver se eu consigo arrastar você. Não, não dá. Para nos ajustar à lei do amor, tolerar os que convivem conosco, buscar perdoar quem nos ofende, buscando perdoar quem nos ofende. Auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem, como fala, conviver, tolerar, né? Entra novamente a tolerância. Tolerar com que a gente se convive em casa, no trabalho, seja quem for. Perdoar quem nos ofende, que nem Jesus falou. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. A gente vai ajudar as pessoas sem que a gente se machuque. A gente tem a gente vai perceber até em que parte a gente pode ajudar. A gente não pode querer ultrapassar, porque às vezes aquela pessoa que a gente vai auxiliar, ela não quer. Então, ela tem o livre-arbítrio dela. A gente tem que permitir com que ela deixar e aceitar o que ela quer, o que ela está fazendo. E atender fielmente ao chamamento de Jesus. Amar o próximo é fazer aos outros o que gostaria que nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para o próximo. Então, o que é o amar ao próximo? Né? É que nem eu já expliquei em outras aulas. É fazer com que fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para nós. Então, é amar, é cuidar. A gente não gostaria de ser amado, a gente não gosta de ser amado, a gente não gosta que cuidem de nós.
da gente? Gosta. Então, a gente também tem que fazer às outras pessoas isso. A gente tem que tratar bem as pessoas, se a gente quer ser bem tratado, né? E ela é a expressão mais completa da caridade. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhe oferecemos o mesmo? Aí fica complicado. A gente exige das pessoas uma coisa, mas a gente não faz aquilo para essas pessoas. Então, de que maneira a gente vai exigir do nosso semelhante, né, o amor, o carinho, a compaixão, a bondade, a dedicação, se a gente não tem, a gente não passa isso para ela? A prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Então, quanto mais a gente praticar a caridade, quanto mais a gente praticar o amor ao próximo, mais o egoísmo vai deixando de existir, né? E assim, só com a prática da caridade, com o amor ao próximo, né? Essa fraternidade entre os povos, entre a nação, entre os homens, é que vai existir. Né? Por quê? Porque um quer saber mais do que o outro, um quer entender mais do que o outro. Então, assim, às vezes a gente vê dentro do próprio serviço, dentro da nossa própria família, um querendo saber mais que o outro, um entendendo mais que o outro, um puxando o tapete do outro. E o que a gente, quando acontece isso conosco, né? A gente não sabe apaziguar. Qual é o nosso dever? É apaziguar, é acalmar, é serenar, é levar boas palavras, é levar coisas boas para esses locais, para essas pessoas. Dúvidas? Não tem nada. Nada? Pode seguir. Pode seguir? Então, características do homem que ama. Ele é leal, é íntegro e é consciencioso. Faz aos outros o que gostaria que estes lhe fizessem. Suaviza as dores de seus irmãos. Considera como sua a grande família humana. Esse é o homem de bem. Isso é o que Jesus veio nos ensinar, a sermos os homens de bem. Leal, íntegro, né? Ter a consciência de saber como praticar a caridade, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem, né? Ajudar ao próximo e considerar a gente não existir o egoísmo, a distinção entre raças, né? E sim amar todo mundo sem diferenciar ninguém. Quem é o meu próximo? Mas, afinal, quem é o meu próximo? Será a família, a religião e a pátria? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Então, é a humanidade inteira o nosso próximo, certo? Então, a gente tem que aprender a amar. E assim, nos mundos superiores, tá? É somente o amor que dirige
né? Os espíritos, é somente eles só se evoluem, eles caminham através do amor, porque lá não existe nada de maldade. O amor reina lá. Já no planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso e uma transformação social, verá a sublime lei do amor ser praticada por seus habitantes, como um reflexo da divindade. Então, o nosso planeta ele está para passar em breve, né, para provas e expiações. Então, quer dizer, vai ter uma transformação, né? E aí sim, aonde a gente vai ver a lei do amor, a gente espera ver a lei do amor, né? Como um reflexo de Deus, um reflexo do próprio Pai, que é isso que o Pai quer. Ele quer que exista amor. Ele não quer mais nada, ele não pede para a gente mais nada, ele só pede isso. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor. Então, aquelas pessoas que ainda são mais duras, né, que a gente não consegue chegar, a gente não consegue se aproximar, que acha que tudo é como ele, o que ele faz é o correto, né? Isso aí também vai mudar, né? Então, o que acontece? Eles vão vendo que, à medida que as coisas vão mudando e forem evoluindo, né? Eles vão se reformar também. Quando eles veem que é importante a lei do amor, é importante o amor. O amor é muito importante. Quem são as filhas do amor? A resignação, o sacrifício em favor do próximo, a humanidade, a paciência e a caridade. Dúvidas? Então, Débora. Oi, Carlos. Na realidade, eu não sei se eu posso chamar de dúvida, mas com certeza vocês podem me ajudar. São duas frases que ela tem praticamente o mesmo teor, mas que eu reparei que uma é como se fosse passado e bem mais difícil, e a outra é como é o nosso dia a dia, que é a frase que foi postada agora. Então, eu até anotei aqui: amar ao próximo como a si mesmo. Ótimo, perfeito, é bem entendível. Mas teve uma outra lição nossa, outra aula, onde foi que Jesus Cristo fala, além dessa frase, Jesus Cristo também fala: amar ao próximo como eu vos amei, e foi dito aqui também. Hoje também foi dito no começo. Duas coisas, na realidade são sentimentos diferentes que eu estou aqui. Por que é bem simples a minha pergunta. Uma é o nosso dia a dia, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. A outra não deixa de ser o dia a dia, mas por que ela, amar ao próximo como eu vos amei, ela está, desculpa a ignorância, no passado, essa frase. Talvez alguma coisa de Jesus Cristo que eu ainda tenho que conhecer, né? Talvez, não sei. Porque a impressão que dá é que ele está falando essa frase quando ele está morrendo, sei lá, a impressão que me dá, né? Porque amar ao próximo como eu vos amei, nós estamos falando simplesmente de Jesus Cristo, né? Meio, chega a ser dá até um tremor. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, lógico, isso daí é o que eu faço todos os meus dias, e acredito que a grande maioria, até mesmo as minhas filhas, foram criadas dessa forma. Cai em tentação, faz coisa errada, às vezes faz como foi dito agora,
pela Débora, às vezes a gente manda um pensamento e esse pensamento ele vai retornar para nós, né? Isso Sim. acaba acontecendo, porque todos nós estamos evoluindo. E eu digo, eu estou falando no plural nesse momento porque eu estava fazendo uma assimilação com as minhas filhas, né? Mas essas duas frases, na realidade, ela tem o mesmo sentido, mas elas é difícil de entrar na minha cabeça. Eu não sei se eu estou sendo objetivo demais ou até me sacrificando e ao mesmo tempo passando uma dificuldade para vocês, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender a minha dúvida. O que eu entendo, tá? Eu vou tentar, se a Lu puder me ajudar depois, tá? Amar ao próximo como a si mesmo é o que Jesus sempre falou, né? Para os discípulos, entendeu? Ele sempre falava amar ao próximo como a si mesmo. E é um dos mandamentos. E amar ao próximo como eu vos amei. Aí Jesus está falando isso. Acho que Jesus também está falando isso para os discípulos, né, Lu? Dá um help para mim. Então, é o seguinte, o Costa, que é aquele que veio aqui e falou com a gente, né, o diretor, ele fez um curso sobre pensamento e vida, que era um livro, e aí ele citou essa frase e ele fez a correção. Ele falou assim, que ele postou a frase no slide, e na hora que ele falou assim, como é que é? Repete aí a frase para mim, Carlos. Amar ao próximo. São duas próximas. Então, a que Jesus falou, a segunda que você falou. Como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei, isso. Então, como eu vos amo. Ele coloca como eu vos amo. Porque, na verdade, o amor de Jesus é um amor presente. Então, ele coloca, na verdade, como uma questão de tradução, porque, na verdade, o sentido é o presente. É como eu vos amo. Entendi. Porque se eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, é uma coisa presente. E como é que o amor dele é uma coisa do passado? Então, não bate, as duas frases, elas entram em conflito, realmente, por uma questão de uma é uma coisa de todo dia, que é uma coisa presente. E se ele coloca como o amor dele é o que a gente tem que seguir de exemplo, ele já acabou de amar? Não. Então, é uma coisa presente. Entendi. Né? Então, na verdade, a escrita ela é conflitante, mas a gente tem que traduzir como eu vos amo. Então, é esse sentido. Tá. Né? Não, ficou muito claro. E o Costa, ele explica muito isso. Não, mas só a troca aí conjugal, né? Já matou tudo a frase. Já matou, Impressionante. Eu só queria depois acrescentar também na questão da transição planetária que a gente está passando. Quando começou a vir esse termo, transição planetária, eu achei que, de repente, ia ter um cometa, ia passar alguma coisa, ia ter um dia, no outro dia eu já estava na transição planetária, eu já estava de boa no planeta de regeneração. Logicamente que não funciona assim. Né? A transição planetária, ou seja, nós já fomos de um planeta anterior a esse, né? Que a gente está evoluindo. Para a gente chegar no estágio de provas e expiações, nós estamos todos no mesmo patamar. Mas só que uns a gente consegue perceber que tem algumas pessoas que são mais conscientes, que são mais solidárias, que conseguem fazer a coisa certa, e outros não. Esses outros não, o que vai acontecer com eles nessa mudança planetária? Ou eles pegam o tempo hoje, né? Porque, na verdade, a transição é a mudança. Quando eu estou mudando, eu tenho que me transformar. Então, essa mensagem de transição planetária é a mensagem, o teu tempo para mudar chegou. Não é amanhã, não, é hoje. Então, a transição planetária é isso, eu tenho que mudar hoje. Eu quero ir passar para outro planeta de regeneração, que o negócio é mais suave lá, vai ter coisa errada? Vai. O mal ainda vai estar presente no
no mundos de regenerados? Vai. Mas será que eu não posso ir para lá? Será que com a minha moral, será que com a minha compreensão, será com a minha caridade, com a minha capacidade de compreender o outro, de respeitar, porque eu não vou estar conseguindo amar. O amar ainda você imagina o amar o de Jesus. Jesus veio, amava todo mundo, o cara ofendia ele falava, não, tudo bem, vinha com aquela compreensão, tal. Aquilo é amar. A gente está nesse patamar ainda não. Mas se a gente conseguir respeitar, se a gente conseguir aceitar, e se a gente conseguir compreender, já subimos o degrau para chegar a amar. E aí, será que com esse entendimento eu já não consigo passar para aquele planeta de regeneração? Pode ser que sim. Pelo menos é esse o meu pensamento, é isso que eu estou tentando fazer. Né? Ou seja, a gente tem que mudar já. Ah, mas eu não consigo perdoar. Vamos se esforçar, vamos tentar entender, vamos tentar. Ah, mas não vai dar para amar. Não vai dar mesmo para amar. Não vai dar para você chamar para uma pizza um cara que puxou teu tapete no trabalho. Não vai dar para você chamar para visitar na tua casa. Não dá. A gente não está nessa situação. Mas a gente já pode compreender por que ele fez isso. A gente já pode rezar por ele, para ele poder melhorar. Isso a gente já pode fazer. Então, que a gente começa a fazer isso já. Então, a transição é dentro de cada um. Então, eu vou fazer a minha transição. Para eu conseguir evoluir para o próximo planeta, eu preciso me melhorar. Então, a transição é dentro de cada um. Tá? Cada um vai continuar nesse planeta de provas e expiações, ou vai melhorar, ou vai passar para outro. Ou seja, é o próprio planeta que vai se transformar. Ou ele vai ser colocado em outro lugar, porque ele não vai estar na mesma vibração daqui, ou vai continuar porque aqui vai evoluir. Né? Então, a transição planetária, ela funciona mais ou menos dessa maneira. Viu, Luzia? Posso falar uma coisa? Lógico. Então, a frase amar ao próximo como eu vos amei, eu acho que foi colocada assim porque está falando da época em que ele estava encarnado, né? Mas isso não significa que ele deixou de amar, né? Eu acho que é só a colocação da época da encarnação dele, né? Como eu vos amei, quando ele estava aqui. É isso. Eu também. Essa questão da mudança que a gente tem que fazer, ela é muito difícil, né? Eu acho, eu tiro por experiência própria, assim, que é muito, muito difícil. Então, eu penso que talvez, perguntando, né? A gente se esforça e faz como seja. Está dando uma falhada no som, é a Sônia, né, que está falando? Sônia, Da reforma, no meu nível, pelo menos, fica nisso. E já faz uma oração pedindo ajuda, né? Isso. Sim. Isso mesmo. Eu não consegui entender direito a tua pergunta, Sônia, a tua colocação, porque falhou o que você estava falando, aí a gente pegou no fim, eu peguei no finalzinho. Você pode repetir? Posso, sim. Eu falei, é que é muito difícil, né, a gente fazer esse caminho. Eu concordo um pouco com o Carlos, eu acho muito difícil. E o entendimento da palavra escrita, concordo plenamente com o que a Luzia falou, é enganoso, né, a gente se perde mesmo. Então, eu fico pensando na prática, quando vem os sentimentos, as emoções ruins, sentimentos ruins e tal, a gente tentar, quer dizer, o que eu faço é isso, né, tentar emular aquilo, quer dizer, eu não estou nesse nível, nem tenho ideia do que seja um nível desse, mas faço como se eu pudesse, né? Então, eu restringo esse sentimento e peço ajuda, porque eu não consigo erradicar aquele sentimento que vem na hora, principalmente se não é alguém próximo, né? Então, o jeito que eu acho de fazer é tirar a energia daquele sentimento. Mas dizer que ele não vem ou que ele saiu, eu não consigo. Então, na prática do dia a dia, eu faço pedir ajuda, que foi que eu falei por último.
Orar, né? Orar na hora que vem, porque sozinho não sai. Não, então, Não o sei, que é a mais ou gente tem menos que essa fazer dúvida. o que a gente tem que fazer é isso mesmo, entendeu? Que nem a Luzia estava falando, é difícil a gente pegar uma pessoa que a gente que não gosta da gente, que puxou nosso tapete, ou então que a gente convive, e sair com a pessoa e de um dia da noite para o dia a gente faz amizade com ela. É complicado. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma oração, a gente tem que pedir, né, por ela, porque é uma pessoa que ainda ela não aprendeu a amar, ela não aprendeu a evoluir, né? Então, à medida que a gente vai perdoando, que nem teve a aula do perdão também, onde eu falei a respeito disso, né? A gente vai perdoando, a gente vai sentindo que as coisas ficam mais leves. Por quê? Porque a gente também não pode ter feito isso, o que essa pessoa fez, a gente já não pode ter feito isso, né? Vamos tentar, é difícil a gente se colocar no lugar das pessoas, né? No lugar dessa pessoa. Ah, imagina, eu quero distância dela, tá? Tudo bem, você quer distância. Só que, assim, não precisa ser uma distância radical. Faça uma oração por ela, vá perdoando. Ela puxou teu tapete, ok. Será que você não puxou o tapete de alguém também? Lá em outra encarnação? É isso, é difícil para a gente entender. Então, na hora, o que acontece? A gente, sabe, todo mundo para e fica assim, ah, mas você vai perdoar, sabe? Você vai fazer isso, como que você vai reagir? É assim, fazer a oração, que nem você falou, né? E deixar seguir o caminho. Mas sempre perdoando. O perdão também tem que entrar nesse jogo aí. É complicado? É muito complicado. Só vou só finalizar para a Sônia. A Sônia falou assim: eu não consigo chegar, não estou ainda nesse estágio, né? Mas eu acho que só o fato, Sônia, de você já conseguir identificar que o sentimento que você tem é negativo, que não é bom nem para você, nem para a pessoa que você está sentindo, e você pedir ajuda. Isso já é uma conscientização, isso já é um burilamento, isso já é uma reforma. Então, se você está atenta nessa atitude diária, já está um caminho muito bom. É assim que a gente começa. É através da observação do orar e vigiar, né? Então, eu estou vigiando as minhas ações. E aí eu estou pedindo ajuda. Help, me dá uma força, porque agora eu não estou conseguindo me segurar. E aí vem... Então, o fato da gente ter a consciência, ficar atento com as nossas ações, é o primeiro passo. Então, parabéns, que você está no caminho certo. Isso mesmo, tá certo. Obrigada. Mas é só o que dá para mudar, né? A gente, né? Quem chamou? Andréa. Essa frase que o Carlos falou, amar a todos como eu vos amei, né? Veio para mim, assim, em mente, quando Jesus foi traído, porque ele sempre amou a todos, e ele foi traído por Judas, foi traído por outras pessoas. Então, eu vejo assim, que ele disse isso para essas pessoas, é que eu não sou muito boa para explicar, entendeu? Ele quis passar isso para as pessoas, falando que eu vos amei, para ficar para elas terem em mente que ele nunca duvidou não, que ele sempre amou as pessoas, mas as pessoas sempre duvidaram do amor dele por elas, entendeu? Eu vejo isso. O perdão, né? Ou seja, ele foi traído, mas ele perdoou e continuou amando, né? Ele compreendeu, né? Sim, mas e as pessoas também. não... eu vejo por aí. Sim, também. Também pode ser assim. Pode ser dessa maneira. Posso continuar? Tem mais alguém? Quer falar alguma coisa? Vamos lá, então.
Quando meu slide não. O egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a de todas as virtudes. Quando a gente é egoísta, o que acontece? A gente se fecha, né? É tudo para nós. A gente quer tudo para nós, a gente não pensa no próximo. E quando a gente pratica a caridade, o que acontece? As coisas se abrem, fluem, né? Então, é como aqui está falando no slide, né? A caridade, ela é a virtude máxima. O egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. Que cada um empregue todos os seus esforços para combater seu próprio egoísmo. Todo mundo tem dentro de si o egoísmo, né? E assim, é uma chaga ruim. E ela precisa desaparecer. Por quê? Porque a gente não consegue evoluir moralmente. Então, que a gente aprenda a combater o egoísmo que está dentro da gente. A gente sabe que, por mais que a gente fale, eu não sou egoísta. Não, tem alguma coisinha que você vai fazer e aonde o egoísmo está guardado, aonde o egoísmo está escondido. Pois ele, sendo filho do orgulho, é causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação à caridade, sendo, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, o que acontece? A gente já viu alguém que é egoísta ser feliz? Todo mundo, todas aquelas pessoas que querem tudo para ela, né? Ela não é feliz. Sempre, às vezes, a gente pode achar, ela se acha feliz, né? Mas ela não é feliz. Ela precisa do carinho, ela precisa do amor, né? E é uma coisa que não vai levar à felicidade de ninguém. Isso aí não traz felicidade. O egoísmo não traz a felicidade. Ao contrário, né? Ele arruína as pessoas. Jesus deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Jesus percorreu as santas estações do seu martírio. Pôncio Pilatos lavou as mãos. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Está no fundo de todos os vícios e daí deriva todo o mal. Aonde tiver o mal, pode garantir, o egoísmo está por trás. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E voltando, é aquilo que, assim, quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente busca as coisas espirituais, quanto mais a gente busca a Deus, a Jesus, né? Menos valor a gente dá às coisas materiais. Então, o que acontece? À medida que você vai olhando o teu próximo, vai ajudando, vai praticando a caridade, as coisas materiais vão deixando de ser importantes. Por quê? Porque a gente vai percebendo que aquelas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas precisam. E, às vezes, a gente tem muito mais do que as outras pessoas, e essas pessoas têm muito mais ensinamentos a nos passar do que nós mesmos, né? Porque a gente vive no nosso mundinho. Tem pessoas que vivem fechadas no mundo delas e acham que a maneira delas viverem é o correto, e não é. Quanto mais a gente aprender a ajudar os outros, a praticar a caridade, né, e deixar o egoísmo do lado, menos valor a gente vai dando para as coisas materiais.
aquelas coisas materiais vão ficando de lado. A caridade, virtude que com a justiça regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres, especialmente para com os outros homens. Então, a caridade ela é uma virtude, certo? Como a gente já viu, né? E o que ajuda? Ela ajuda a gente à nossa evolução moral. E assim, ela principalmente para com as outras pessoas. Está mais ligada a uma ação concreta, ela é presente e prática. É assim, a gente sempre tem que praticar a caridade, ela está sempre presente. Não adianta você falar, eu pratico a caridade, mas o que você faz? Porque eu ajudo, tá, mas você ajuda fisicamente, você vai... A caridade, ela não precisa ser exercida fora da tua casa. Até dentro da tua casa você pode estar praticando a caridade com um irmão seu, com a sua mãe, com o seu pai, com a sogra, com o sogro, com o filho, né? Você pode praticar a caridade dentro do seu próprio local de trabalho, dentro do seu lar. Ela é presente. É aquela na qual se tem a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, como entendia Jesus. Essa é a verdadeira caridade. É a gente saber perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, né? É ter carinho, é ter amor para com todas as pessoas, sem exceção. Todo mundo é imperfeito? Todo mundo é imperfeito. Nós também somos imperfeitos. Por quê? Porque nós ainda estamos evoluindo. Mas se a gente quer com que os outros nos façam a caridade, nós também temos que ser indulgentes para as imperfeições das pessoas. É uma virtude por excelência, constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano, que se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. A gente já vem com a caridade dentro de nós, tá? A gente tem a caridade dentro de nós. Então, assim, quando a gente vai praticar uma caridade, que a gente vai fazer uma boa ação, isso aí, ela se irradia, né? E às vezes a gente está do lado de alguém, a gente está tomando conta, a gente está cuidando no hospital, quando a gente vai... Quantas pessoas são voluntárias e que vão ajudar nos hospitais, né? Nos lugares que precisam? Aquilo, ela é irradiada, e você se contagia por essa caridade, né? Quantas pessoas fazem boas ações no final do ano, vão nos orfanatos, vão fazer almoço, ajudar as crianças, agora ainda mais que vem vindo o Natal, né? Isso aí se irradia em volta de outras pessoas. Aí vem uma reflexão. É possível amar o outro sem amar-se? Quem quiser responder, do mesmo jeitinho, abre o microfone ou então responde pelo chat. Eu acho que não. Não tem como não. Não tem como não. Também acho que não. Chat não tem nada, o pessoal já abriu o microfone e já falou. Abriu o microfone, né? Fica complicado, né? É aquilo que a gente já falou em outras aulas, né? Se a gente não se amar, como que a gente vai poder amar o outro? Né? A gente não vai saber doar o amor, a benevolência, ter caridade,
né? Primeiro a gente tem que se amar, para depois a gente poder amar os outros. É aquilo mesmo que a gente já tinha falado em outras aulas. Então, é impossível, né? Fica difícil da gente amar o outro sem a gente se amar. Caridade para com os criminosos. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia. A gente fala, né? Amar um criminoso, fazer a caridade para um criminoso, né? É uma coisa muito pesada, né? Fica muito pesada. Mas, assim, a gente tem que lembrar que eles também são filhos de Deus, que eles também estão neste planeta para evoluir, né? Então, se eles cometeram, sejam o que for que eles cometeram, né? O que a gente tem que fazer? É fazer assim, é perdoar, fazer uma oração, né? Porque a gente também pode ter sido um criminoso lá atrás. E será que a gente não recebeu o perdão de alguém algum dia? A gente pode ter também recebido. Desde que se arrependam do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra a sua lei. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com as suas preces. Então, a gente vai falar, mas eu vou fazer prece para uma pessoa que fez mal, que machucou uma pessoa, que matou uma pessoa. Como assim eu vou fazer prece? Sim, por que não? Né? Se ele é um filho de Deus, se ele é o irmão de Jesus, e se Jesus é nosso irmão maior, por que não fazer uma prece e pedir para que Jesus vá até ele, para que Jesus faça com que eles se arrependam, né? Para que eles entendam o que eles fizeram. Então, assim, a gente não precisa ir na cadeia fazer a caridade, não, mas sim fazer uma oração e pedir para que Jesus os ajudem a sair dessa teia que eles se comprometeram, desse caminho que eles entraram e se comprometeram. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Isso a gente não deve falar de um criminoso, né? Falar a respeito de um criminoso. Tem uma historinha do Chico Xavier que é assim. Chico foi receber uma homenagem em uma cidade. E assim, quando ele chegou nessa cidade, todas as autoridades da cidade estavam esperando ele chegar para poder, né, entregar fazer essa homenagem para ele. E aí o prefeito chega para Chico, né, e fala assim: para o quê, né, na nossa cidade? Aí Chico para e fala assim: eu gostaria de visitar a cadeia. Aí ele fala, mas tem tantos lugares bonitos para o senhor visitar, e o senhor quer visitar justamente a cadeia? Ele falou, sim, gostaria de visitar a cadeia. Tá bom, então. E lá vai a comitiva inteirinha que estava com o Chico, as autoridades todas da cidade, vai lá com o Chico para a cadeia, né? Aí o que acontece? Eles entram primeiro, né? Como tem que ser, eles passam por uma porta, fecha-se a porta, aí eles passam pela segunda e vão cair dentro do pavilhão onde estão todos os detentos, né? Aí ele chega para o prefeito e fala assim, ele fala para o diretor da cadeia, ele fala assim, quantos somos aqui?
Ele não pergunta quantos criminosos tem aqui. Né? Ele fala quantos somos aqui. Por quê? Porque um dia a gente também pode ter sido um criminoso. E quantas pessoas não rezaram pela gente, né? Pedindo para que a gente se arrependesse. Não é assim que devemos falar. O que Jesus, nosso modelo e guia, diria se visse o infeliz desses ao seu lado? Jesus, quando ele foi sacrificado, quando ele estava na cruz, ele não estava ao lado de 2 criminosos? E aí, né, ele não se importou. Né? Ele próprio ainda falou para um criminoso, em breve você estará comigo no reino de meu Pai. Além de lamentar sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão, como ele fez. Mas, na verdade, ainda não estamos em condição de fazer o mesmo. Mas, ao menos, podemos orar por ele, dando assistência ao seu espírito durante o período que ele ainda permanecer na Terra. Então, ainda a gente tem como fazer uma oração e ajudar a essa pessoa que escolheu esse caminho. O arrependimento pode tocar seu coração se orarmos com fé. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são os nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. Quantas coisas que acontecem, né, e que são crimes, né, são coisas que machucam Deus, né, mas que para nós a gente sequer considera como uma falta leve e que para Deus, como está acontecendo agora, o desmatamento da terra, as árvores estão sendo queimadas, né? Tudo que está acontecendo no nosso planeta Terra, isso machuca Deus. Né? E para nós, o que é? A gente acha que é uma falta leve para os homens. Né? Não, isso aí não está acontecendo porque tem que ser assim. Mas para Deus, não. Deus não quer isso. Dúvidas? Não. Não? Vamos lá, então? Como promovemos a caridade? Ser indulgente com os erros dos outros. Elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Amar os inimigos, perdoá-los. Pagar-lhes o mal com o bem. Então, essa é a verdadeira caridade, né? Como a gente já comentou, que é ser indulgente com os erros dos outros, a gente perdoar, né? Não levar a pessoa assim, achando que ela não serve para nada, que ela não sabe nada, que ela não entende nada, né? E sim, pagar o bem. Quanto mais bem a gente fizer, né, mais a gente vai promover a caridade. Não ostentar-se diante das situações. Ir ao encontro do necessitado, sem esperar que ele lhe estenda a mão.
Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Então, para que a gente possa ajudar o nosso próximo, ele não precisa pedir para nós. A gente está vendo o que ele está passando, a gente está vendo o que está acontecendo com ele. Então, a gente tem sim que ajudar aí e ver o que pode fazer, tá? Não também, assim, às vezes a gente acha que dá um dinheiro, ou não, às vezes é uma palavra, é um carinho, é ver o que a pessoa está necessitando, né? E ajudar ela a sair daquele vício, a sair do mal, instruir eles e elevar eles, né? Ajudar eles a se elevarem. Amar o próximo como a si mesmo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Aí eu vou contar uma historinha para vocês do Exercitando o Amor. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível aos golpes do ar gelado. Quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles exclamou irritadíssimo: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. O outro, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minuto. O viajante de bom sentimento, contudo, inclinou-se sobre o menino estendido. Demorou-se alguns minutos e, colando paternalmente ao próprio peito, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica à noite adentro. Mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o colega que havia seguido à frente. Somente no dia seguinte, após minuciosa procura, foi um infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que fizera violenta e tombou encharcado. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino a abandonar, avançando com sacrifício para ser útil a outrem. Conseguiu triunfar os percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Aquele que cooperou em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, essa historinha, se a gente perceber, né, se aquele outro homem que saiu tivesse parado para ajudar aquele amigo, ele não teria morrido de frio, né?
Por quê? Porque ele estaria trocando energia. E o que foi o que aquele moço que acolheu aquela criança fez? Ele trocou energia, né? Então, o amor, ele é uma energia. Então, além dele esquentar a criança, né, no peito dele, ele trocou a energia do amor com ela. E ela também passou para ele todo o amor, né? E também a energia. Então, com isso, teria feito com que aquela pessoa que não ajudou, talvez ele não passasse pelo que ele passou, entendeu? Então, é por isso que a gente tem, sim, que ajudar para que a gente seja ajudado, receber, doando para receber, certo? É assim que Jesus espera de nós. É isso o que Jesus espera de nós. É cooperando com as outras pessoas, cooperando com o nosso próximo. Amar o próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terminamos, muita luz, paz e amor para todos. Uma boa semana para vocês. Eu vou sair do compartilhamento. Prontinho. Beleza. Alguém quer comentar alguma coisa? Está todo mundo quietinho? É o frio? Não é a lição mesmo, viu? É a lição, É a né? tarefa árdua, né? Que temos que fazer. E isso está dentro de nós, né? É somente a gente pôr em prática. Verdade. É difícil, né? Sim. É complicado, mas se a gente pedir para Jesus ajudar a gente, orientar qual o caminho, qual o melhor caminho, de que maneira a gente deve fazer, a gente sempre vai encontrar uma solução. Jesus sempre vai mostrar para nós qual a melhor saída, qual a melhor maneira, né? Às vezes a gente vê uma pessoa na rua passando fome, a gente fala, o que eu posso fazer? E sempre vem. Às vezes a gente tem no carro um pacote de pipoca. Isso aí é uma coisa que ultimamente o que mais eu e as outras temos no carro. É um fardo de pipoca, né? E às vezes a gente para no farol e sempre vem uma criança ou um pedinte, me ajuda. Dá outro, a gente pega o pacotinho de pipoca lá atrás, olha, o que a gente tem é isso. O que a gente pode te ajudar é isso. E dá a pipoca. Eles saem alegres, porque a pipoca é comida, ela é doce, né? É o milho. Então, aquilo também vai ajudar, pelo menos, não a matar a fome dele, mas vai ajudar ele naquele momento que ele está precisando. Posso contar uma passagem que aconteceu comigo? Pode, Paulo. Uma vez, saindo da faculdade, eu estava com vontade de fazer alguma coisa, ajudar alguma pessoa, assim, entrar nessa sintonia da caridade. E aí eu estava falando com a minha mãe no carro, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa, ajudar, né? Faz tempo que eu não entro nesse exercício da caridade. E aí eu falei em voz alta e passei de carro, tinha um rapaz na porta da casa dele de cadeira de roda, doente, e aí eu parei o carro e fui lá conversar com ele. Ele já estava com um problema sério de saúde, e aí eu comecei a conversar, não sei, é difícil fazer isso, né? Separar e conversar com um desconhecido, mas aí conheci a família, o pai queria aprender a tocar piano, e eu sou formada em piano, então eu comecei a ensinar, e uma vez por semana eu ia na casa dele para conversar. Ele já não tinha mais amigos, já não tinha mais
nada assim que ele vinha fazendo da vida. Então, eu acabei conversando e tendo contato com essa família até o final, né, dele. E aí, depois de um tempo, aí acabou, né, parei, assim, não frequentava mais a casa, mas sentia falta de fazer alguma coisa. Eu tentei entrar em orfanato, para orfanato e asilo, mas eu só chorava do começo ao fim, até um dia que, assim, as pessoas que estavam morando lá vinham conversar comigo, vinham tentar me consolar. Eu falei, não, tem coisa errada aqui, não tá certo, né? Eu trazer, assim, essa tristeza para eles, né? E aí eu acabei parando, e desde então eu fico com essa vontade de retomar, mas com receio de não levar carinho, força, atenção, e sim ficar pensando, poxa, olha que triste, olha essa situação. Hoje, assim, eu era muito jovem, né? Hoje eu acho que eu tenho uma outra visão, até em relação a tudo que a gente vem estudando. Mas eu tenho vontade de fazer de novo, mas eu parei. E agora, falando, né, vendo todos esses slides, e a gente sempre tocando nisso, de como a caridade é importante. Foi o que você falou agora, pede uma luz para Jesus, pede alguma orientação, e eu estava pensando exatamente nisso. Eu gostaria de voltar a fazer, mas exatamente o quê? Né? E que Jesus me dê essa luz para que eu possa voltar a fazer alguma coisa, porque é importante, e eu acho que mais do que fazer pelo outro, a gente está fazendo por nós mesmos, né? Eu acho que o benefício maior é nosso, não pelo recebimento, mas o quanto a gente se sente bem em fazer o bem, né? Sem pensar em receber nada em troca, mas o quanto é importante para nós, assim. E se a gente estivesse naquela posição, iria gostar de receber? Sem dúvida, né? Então é mais, eu tenho vontade e pensei nisso. Quando assim você falou, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa, pedir essa luz assim para, quem sabe, ter essa oportunidade de novo. E quem sabe não acontece a mesma coisa que aconteceu no passado. Exato. Né? Apareça alguém no seu caminho onde você possa estar ajudando. Tomara a Deus. Ou que seja, ou algum idoso, ou alguma criança, né? Sempre aparece, Jesus sempre coloca no nosso caminho. Quando a gente se abre e está disposta a ajudar, Jesus sempre vai colocar a pessoa certa, no momento certo e na hora certa, assim, ou a situação, né? Sim. Isso ele sempre vai estar disposto. Ele sempre está lá, ela quer ajudar, então tá, vamos lá, eu vou colocar a Paula para ajudar aqui. Mas é importante essa sintonia, né? O que eu falei tudo isso é que quando eu pensei, apareceu essa pessoa na minha frente, assim, né? Estava ali. E eu tive, então eu acho que você ter essa sintonia e querer, né? Porque pode aparecer, mas a gente não tem essa visão, acaba passando. Então, agora você querendo, eu acho que é o mais importante, né? Ter essa vontade mesmo, porque aí realmente acho que é colocado na nossa frente. Sim. E você sabe, Paula, que às vezes a ajuda ela está mais próxima do que você possa perceber. Às vezes não é uma pessoa fora do teu círculo, às vezes é uma pessoa que está dentro do teu círculo. E às vezes não é uma ajuda material, é uma ajuda emocional. Né? Porque a caridade ela tem as suas janelas, né? Então, tem várias janelas a caridade. Então, às vezes não é uma ajuda financeira, é uma ajuda emocional, psicológica, né? Sim, sem nesse dúvida. aspecto, né? E quando você falou que você ia e chorava, eu acho que também é pela tua imaturidade. No caso, você era muito nova, né? Agora, talvez com o seu olhar, né? De mais vivência, às vezes consegue ajudar de uma outra maneira, né? Eu sem dúvida acho que foi maturidade mesmo, porque realmente eu não falei, não posso ficar chorando assim aqui, né? Você que estava sendo acolhida, né? Aí eu falei, não, tá errado. Mas deixa eu falar só uma coisa, Paula, mas isso que você fez é uma coisa muito, muito bonito, tá? E no meu ponto de vista, e é digno, sabe? Porque você teve sei lá, eu vou chamar até um nome diferente, um sexto sentido, e aí você interagiu com ele, né? Você fez
eu não vamos chamar dessa forma, mas você prestou socorro a essa pessoa até o momento que você disse que, pelo jeito, ele partiu, né? Sim, Gente, isso que você fez, na minha opinião, é a coisa mais difícil, mais linda que tem. Porque não é qualquer um que faz isso. É muito complicado, porque quando a gente sabe que uma pessoa tá para ir embora, a grande e maioria cria um acaba se vínculo, né? afastando, né, e a maioria se afasta, né. Tipo, você não É, quer aquele problema, É, você não quer, só que realmente, como a gente está estudando o espiritismo, na realidade isso não é um problema, na realidade é a oportunidade de a gente poder fazer a caridade, e encarar de é. uma forma diferente, e não encarar daquele tipo de: "Não, puxa, a pessoa está para morrer, eu não quero nem conversar", né. Não, o que você fez, olha, me deixou aqui de boca aberta. Muito Ah, mas eu legal, acho que foi mais por legal. Deus mesmo, eu acho que foi oportunidade, assim, na verdade eu acho que foi um momento, realmente não é comum isso acontecer, né? Não é que a gente, foi especial, assim, foi bem pontual e eu acho que foi tão bom para mim quanto para eles também. Então, e eles se apegaram muito, assim, sabe, ao carinho, à atenção. Então a gente acaba se sentindo feliz e importante, né, de poder proporcionar um pouquinho, que na verdade isso não é nada, né, assim, é, uma atenção para algumas pessoas, não é? Para a gente é tão simples, né? Mas a gente vivendo a rotina, o dia a dia, o cotidiano, e sem o contato com todo esse conteúdo que a gente está tendo, às vezes passou muitos anos depois e eu fiquei muito tempo parada sem fazer, então acho que está na hora realmente de retomar. e olha, Muito pode ter bonito. certeza que não foi por acaso, porque você teve o pressentimento, né? Você teve aquela intuição e aí surgiu. Então foi uma combinação mesmo, né? Não foi por Foi uma acaso. combinação. Foi um encaminhamento mesmo, né? Pode ter É, certeza. sem dúvida. Viu? A gente vai precisar encerrar, mas só queria falar uma coisa para vocês. A Débora fez essas reflexões e isso vai continuar. Então, a gente gostaria mesmo que vocês pudessem participar mais, porque eu acho que fica a aula um pouco mais dinâmica, porque a aula online é um pouco mais cansativa, a gente sabe, eu fiz, a Débora faz, é um negócio. Então, com a participação de vocês, eu acho que fica mais dinâmico. E quem não quiser falar, pode escrever, mas eu gostaria que todos participassem, tá? Então, a gente vai colocar algumas questões que vai ser assim, A ou B, e tem A ou B. Então, a pessoa escreve ou ela fala. Então, vão ser questões mais simples, mais objetivas, para que todos possam participar, porque isso também é uma dinâmica que vocês vão trabalhar no ano que vem. Tá? Então, essa dinâmica também vai funcionar quem continuar online, né? Então, a gente já está preparando vocês já para o ano que vem, tá bom? Pode finalizar, então, Débora. Vamos lá, então. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, agradecendo ao nosso irmão maior, Jesus, nosso mestre, por mais esse ensinamento, para que a gente possa, mestre, estarmos sempre com o nosso coração aberto, que possamos sempre fazer a caridade, que a gente deixe o nosso egoísmo de lado, as nossas pretensões, que possamos olhar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, por todo o nosso planeta, por todas as pessoas que se encontram nos hospitais, por todas as crianças que se encontram nas creches, os idosos, para que a gente possa sempre estarmos voltados para o caminho do bem, da paz, da luz, agora sim. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, gente. Bom descanso. Boa semana com friozinho. Boa semana Boa a semana. todos. Boa semana. Obrigado. Boa semana. Obrigada. Obrigado Boa pela noite, oportunidade. todos. Boa semana a todos, viu? Obrigada, Boa bom fim de semana semana. a todas. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. boa noite. Nos vemos. Tchau, tchau. Vamos deixar ele gravar.